5 de maio de 2015. Dunga convoca a seleção brasileira para a Copa América sem grandes novidades e de olho nas eliminatórias. Chamado para defender a seleção, Robinho planeja permanecer no Santos por mais tempo. Depois de 2 semanas sem jogar, Corinthians conta com a volta de Guerreiro para reencontrar seu bom futebol na quarta-feira contra o Guarani do Paraguai. Com dengue, Michel Bastos desfalca o São Paulo no duelo com o Cruzeiro. Raposa já está em São Paulo para o jogão de amanhã. E ainda, todos os preparativos de Barça e Bayern para o reencontro de Guardiola com o ex-clube. E a reapresentação do Palmeiras para a estreia no Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva desta terça-feira começa falando da seleção brasileira. O técnico Dunga divulgou nesta terça a lista dos jogadores para disputar a Copa América do Chile. O volante Casemiro, do Porto, e o retorno do ex-cruzeirense Everton Ribeiro, que atualmente está no Al Ahly dos Emirados Árabes, podem ser considerados aí as grandes novidades da equipe que estreia na competição dia 14 de junho contra o Peru, na cidade de Temuco. Confira a relação dos convocados. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Diego Alves do Valência e Marcelo Groi do Grêmio. Zagueiros: Davi Luiz, Marquinhos e Thiago Silva, os 3 do Paris Saint-Germain, além de Miranda do Atlético de Madrid. Laterais: Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Chelsea, Danilo do Porto e Fabinho do Mônaco. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester City, Elias do Corinthians e Casemiro do Porto. Meias: Everton Ribeiro do Al Ahly, Douglas Costa do Shakhtar Donetsk, William do Chelsea e Felipe Coutinho do Liverpool. Atacantes: Neymar, Barcelona, Diego Tardelli do Shandong Luneng, Robinho do Santos e Roberto Firmino do Hoffenheim. Desde que ele colocou a faixa de capitão, o próprio rendimento nele, Barcelona, os gols aumentaram muito. Isso deve-se seguramente pela maturidade que o Neymar vem tendo, tanto na seleção como no Barcelona, e principalmente pela sua capacidade, né, de driblar os desafios que é colocado a todo instante para ele, e ele tem correspondido. Então a gente espera que ele continue da mesma forma na Copa América, sendo uma referência para os demais jogadores. O Oscar teve uma lesão no último treinamento do Chelsea e conversamos com o Mourinhos, conversamos com o médico do Chelsea. A recuperação dele vai ser um pouquinho prolongada, né? E não vai estar nas melhores condições durante a Copa América. É um jogador que nós contamos com ele. Logo depois da Copa América vai iniciar as eliminatórias. Então achamos melhor ele estar preparado para os jogos da eliminatória. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Uma convocação que sai sem grandes novidades, não é? O Dunga, certo ou não, mas ele mantém a coerência das últimas convocações, ele tem mexido pouco no grupo e acho que esse é o caminho correto para se iniciar um trabalho que já se iniciou, mas ainda nesse processo de maturação, na montagem do elenco, vem uma competição importante e não era a hora de mudar muito. Claro que talvez ali o Gil coubesse nessa convocação, né? O Chico pode até não gostar porque iria desfalcar o Corinthians, que já vai perder o Elias, mas o Gil está fazendo por merecer. Uma ou outra convocação, qualquer convocação não é unanimidade, uma ou outra posição pode ser questionada, mas infelizmente é o que temos, Chico. Eu, quando garoto, vi a convocação da seleção brasileira, nós tínhamos pelo menos de 3 a 4 estrelas dentro da convocação. E hoje a única estrela que brilha se chama Neymar. É a realidade do futebol brasileiro, é uma realidade triste, né? E talvez a grande surpresa da seleção brasileira é o João Dória Júnior como chefe da delegação brasileira na Copa América. Nada contra a pessoa do João Dória Júnior. É que eu só gostaria de saber qual é a relação, que ele tem a ver? Qual a ligação que ele tem com a Confederação Brasileira de Futebol. O que ele representa para a Confederação Brasileira de Futebol para chefiar a delegação numa competição tão importante. Uma grande pisada de bola da nossa CBF. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Evidentemente que seleção brasileira, quando a gente fala em seleção brasileira,
A gente lembra do ano passado dos 10-1, né? Não vou falar nem 7-1, porque foi 10. 3-0 para a Holanda e 7-1 para a Alemanha. Então, é difícil recomeçar. E o Dunga está apostando naquela estrutura que o Felipão deixou, que na verdade não era do Felipão, foi deixada pelo Mano Menezes, né? Então contratou ou convocou vários jogadores daquela seleção malfadada da seleção e está tentando fazer disso a espinha dorsal, o esqueleto, né, de uma futura seleção de sucesso. Eu acho que a Copa América não é teste, ninguém sabe. É um torneio fraco, é um torneio em que só tem alguns bons adversários. Você tem a Argentina, que é um adversário sempre perigoso. Você tem a Colômbia, que vem crescendo, a olhos vistos. Você tem o Uruguai, que é a rivalidade, e o resto é tudo o japonês, né? O Chile, que joga em casa, é sempre um time chato de se encarar, mas é um torneio que não vai não vai acrescentar absolutamente nada ao futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro perder, perdeu, e se ganhar, ganhou. Não vai nem subir o dólar, nem baixar o dólar por isso. Não é o Dunga que vai resolver, e não são esses jogadores também que vão ser badalados por ter vencido um torneio tão fraco assim. Adversários ruins, né? Um torneio caça-níquel que não quer dizer absolutamente nada. Eu, na minha opinião, meu querido Garrafa, transformaria a Copa América no torneio classificatório para a Copa. Aí sim, aí valeria, porque você teria que jogar com a força máxima. Aí valeria o sacrifício de alguns times em ceder os seus principais jogadores, como era no passado. Chegou uma época que a Copa América classificava para a Copa do Mundo, há muito tempo atrás. Então, acho que esse aí que devia ser o foco. O foco deveria ser esse, né? De classificação para a Copa do Mundo. Agora não, vamos disputar aí 15 partidas, aí, sei lá, 10, 9 partidas para classificar para a Copa, mais caça-níquel à vista, né? Primeiro turno, segundo turno, ainda por cima. Para mim, tudo se resumiria à Copa América. Só dando uma informação aqui sobre o João Dória Júnior, né, que o Garrafa falou, a escolha foi feita, ele é empresário filiado ao PSDB. E essa escolha foi feita uma semana depois do encontro do Del Nero com o ministro do Esporte, Jorge Hilton. Talvez tenha sido um pedido, não sei. Pera um pouquinho só. Tá. E aí, cara pálida? Vai saber. O que acontece é que a CBF defende mudanças radicais naquela medida provisória, né, 671. Politicagem, então, futebol é outra coisa. Eu vou deixar para falar sobre o João Dória Júnior depois de acabar a Copa América. Vai que esse cara chega lá e se revela um dirigente de mão cheia. Tem muita gente que morre pela peixe e morre pela boca. Todo mundo meteu o pau no Eurico Miranda e o Vasco da Gama foi campeão carioca. Grande feito. Meu filho, grande feito. Mas foi. E o seu Doriva foi bicampeão. E o Doriva é outra história. Ninguém apostava nele. O Eurico apostou, fumando charuto cubano e tomando vinho. Então, esse que é o negócio. Então, vamos deixar para falar de dirigente depois do torneio. Tá bom. Ele é jornalista, né, também. Bom, vote na enquete que está no ar. Apresentador, diga-se de passagem. Jornalista, empresário, enfim. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre a seleção brasileira. Garrafa, Chico Lang, vocês aprovam os convocados da seleção de Dunga para a Copa América? É o que temos, sim. Chico Lang. Infelizmente, uma coisa ou outra eu mudaria. Eu acho que o Cássio merecia uma chance no gol. Eu ia perguntar dos goleiros. Eu acho que o Cássio merecia uma chance no gol. Tirando o Cássio, eu acho que aquele moleque que está jogando no Real Madrid, hoje ele não jogou, mas ele é bom também, que é o Lucas Silva, me parece, né? Grande jogador, poderia estar aí no meio campo, né, compondo esse meio campo, mas é uma coisinha ou outra. Se você apertar, o Robinho é velho. Pô, mas o Robinho é velho, mas joga bola, joga muita bola e pode formar a dupla Robinho-Neymar, né, que já foi... no passado fez muito sucesso no Santos. Bom, o resultado da enquete sai no final do programa de hoje. A gente quer saber a sua opinião, tá certo? 75 milhões de reais por 5 temporadas e mais 12 milhões por ano em material esportivo. Esse foi o contrato que o São Paulo divulgou durante o evento que apresentou a nova marca dos uniformes para a sequência da temporada. E como não poderia faltar, a efetivação de Milton Cruz no comando técnico da equipe também foi assunto na festa tricolor. Veja na reportagem de Felipe Borio. O São Paulo preparou uma grande festa para promover uma parceria. O Morumbi foi palco na noite da última segunda-feira do lançamento da camisa produzida por um novo fornecedor de material esportivo.
Motivo de festa, alegria e manutenção do que vem dando certo. Como, por exemplo, Milton Cruz no cargo de treinador. Um abraço no interino que cada vez mais vai se tornando efetivo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Resta alguma dúvida para alguém? Acabou. Se tem, acabou. Acabou a dúvida agora. Pronto. O Milton é prata da casa, é cria da casa. O Milton já viveu situações muito mais difíceis que a atual. Está saindo muito bem, tem todo o apoio da direção, do departamento de futebol, da presidência. Os atletas estão fechados com ele, o time está alegre, está treinando bem, está motivado. O que a gente espera na quarta-feira é que repita a atuação do domingo retrasado. Se Deus quiser, quem sabe, da quarta-feira retrasada, a gente consiga uma grande atuação. Vou conhecer muito bem o São Paulo, lógico que vai estar muito mais entrosado com os jogadores do que o treinador que vai chegar para conhecer todo o elenco e tentar fazer uma formação da nossa equipe. Ele já está muito bem. Os ingressos para a partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América já estão praticamente esgotados. Casa cheia que vai favorecer o tricolor no primeiro confronto das oitavas de final. A expectativa é que a gente bata o recorde público do ano de 2015. Do São Paulo já será batido até pela venda antecipada que já aconteceu, mas quem sabe nacionalmente. 65 a 66 mil pessoas é a minha expectativa. O árbitro da partida desta quarta-feira, aqui no estádio do Morumbi, será o paraguaio Carlos Amarilha. Um pedido especial feito pelo São Paulo e pelo Cruzeiro à Conmebol. O Cruzeiro e o São Paulo pediram que fosse designado árbitro estrangeiro, a critério da Conmebol, obviamente. Então, nesses dois jogos, São Paulo e Cruzeiro, e no segundo, dia 13, Cruzeiro e São Paulo, serão árbitros estrangeiros. E toda vez que dois clubes, neste ano, 2015, pedirem, esses dois clubes serão atendidos. Óbvio que o clube mandante arca com a despesa, né? Mas se não houver comum acordo entre os clubes, o árbitro sempre será local neste ano 2015. Um problema de última hora pode desfalcar o São Paulo. Uma virose pegou de jeito Michel Bastos e está dificultando a escalação do meio-campo. A gente está durante a semana toda aí, né, perto dele ali, mas ele não tá 100% como a gente queria. Mas ele reclamou de alguma coisa, de enjoo, dor de cabeça, ele reclamou o que para vocês? Não, ele tá com uma virose, né, tá com gripe, e a gente, como eu falei, espero que isso possa passar logo nesses 2 dias para ele tá em campo nos ajudando. Pois é, e a notícia é pior aí do que se imaginava. Não foi uma virose que derrubou o Michel Bastos, não. Ele é mais uma vítima da dengue. Nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento aqui no telão, ó, lá no CT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre. Eu quero saber aí se você tem informações aí sobre a saúde do Michel Bastos, até quando que o time vai ficar sem o jogador? Então, Michele, boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Eita, mosquitinho seletivo, esse mosquito da dengue, né? Pegou de jeito o melhor jogador do Corinthians outro dia, o Guerreiro, e agora tira, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo, Michel Bastos, da partida de amanhã. Só que no caso do Michel, não houve internação. A dengue pegou o Michel Bastos de leve. Ele está repousando, veio para o treinamento, quando recebeu a notícia voltou para casa, está em repouso e não participa do jogo de amanhã. O médico do São Paulo, o doutor José Sanches, explica a situação e conta pra gente também se o Michel pode jogar na quarta que vem, na outra semana, diante do Cruzeiro, na partida da volta da Libertadores, oitavas de final, no Mineirão. A dengue ela pode evoluir das mais variadas formas, né? Desde um quadro que é altamente debilitante até um quadro menos debilitante e que, consequentemente, tem uma evolução muito mais satisfatória. Mas a gente nunca pode esquecer que é um quadro de dengue, né? E conversamos hoje aqui com o pessoal aqui no clube, treinador, comissão técnica de maneira geral e diretoria, e fizemos nossa colocação com relação ao aproveitamento do Michel Bastos nesse jogo de quarta-feira e achamos conveniente que não participasse dessa partida por conta de se encontrar num período já, vamos dizer, da metade para o final do quadro, né? Mas
que seria um risco bastante razoável se ele participasse do jogo nessas condições. Ele vai ficar em observação para isso. A ideia da gente é que ele, se tudo correr bem, até o final da semana ele comece a fazer uma atividade física leve, termine a semana fazendo essa atividade física leve e, se tiver tudo bem, liberar ele para treinar segunda-feira com o grupo. Obviamente, eu sou São Paulino, queria o Michel em campo amanhã, sem dúvida queria, e fiz todo o esforço enquanto médico, consultei, ele foi, só para vocês saberem, ele foi no infectologista, essa opinião que eu estou passando para vocês é a opinião do infecto também, então a coisa não foi feita a olho, nós tomamos todo o cuidado possível, que obviamente a gente não pode abrir mão de um atleta da qualidade do Michel, sem ter feito a coisa de uma forma bastante correta e criteriosa. Se o São Paulo não terá Michel Bastos amanhã no Morumbi contra o Cruzeiro, nesse jogo de ida de oitavas de final da Libertadores da América, em compensação, contará com o apoio maciço da torcida, que já esgotou praticamente todos os ingressos, mais de 55 mil vendidos, restam apenas as cativas para os proprietários e uma carga de ingressos para os setores de camarote. Cerca de 60 mil pessoas amanhã empurrando o São Paulo para cima da Raposa. Eu volto daqui a pouquinho, Michele, contando os outros desfalques do São Paulo, por motivo de cartão amarelo e até de vermelho, as novidades do técnico Milton Cruz e a escalação provável do tricolor, com a palavra também do Alexandre Pato, que conversou com a gente há instantes aqui no CT. Beleza, Silvestre, então daqui a pouquinho você volta, enquanto isso você passa o repelente que eu passo a bola pro Garrafa. Bom, é uma notícia triste, né? E ainda as autoridades não tratam a situação como epidêmica aqui no estado de São Paulo. Só na minha família eu já tive 2 casos, minha mãe e a minha sobrinha está no processo final da dengue. Agora, o São Paulo completa o ciclo dos grandes clubes, né? Já tivemos dengue no Corinthians, no Palmeiras, no Santos e agora no São Paulo, e ainda estão dizendo que não há crise, né? Lamentavelmente perdemos um colega aqui dentro da Fundação Casper Libero também. O nosso querido Pereira, não é? Trabalhava com a gente aqui há 15 dias atrás. Situação muito triste e muito complicada. Isto colocado, Chico, dentro de campo, a situação é complicadíssima para o São Paulo, porque o São Paulo perde para o primeiro confronto em casa contra o Cruzeiro, aquele que vinha sendo a mola propulsora dentro do São Paulo, que vinha fazendo o time jogar, que estava realmente correspondendo, atendendo à expectativa, né? Não era o Pato, não era o Luiz Fabiano, não era o Ganso. O cara do São Paulo, pelo menos no jogo contra o Corinthians, foi o Michel Bastos. Um cara que está com pegada, que está criando as jogadas, que está levando o time à frente, e perder esse jogador para um jogo tão importante contra o Cruzeiro vai fazer uma diferença muito grande, apesar dos mais de 50 mil ingressos já vendidos, Chico. A torcida, por mais que seja otimista, por mais que ajude, ela não entra em campo, né? É difícil. A única torcida que influencia o time, e essa torcida do São Paulo não influencia muito o São Paulo, também tem essa. A única torcida que influencia o time é a torcida do Corinthians. E a do Flamengo no Rio, o resto e aquela maluca do Atlético Mineiro que começa a gritar, nossa, eu acredito, aí os caras acham que está certo e acreditam também e vai que vai, né? Mas a torcida do São Paulo, aqui entre nós, não influencia muito no time não. Agora, esse ano aqui é um ano de superação para o São Paulo. Esse ano aqui o São Paulo, vou contar uma coisa para você, está passando por um inferno astral terrível, com um treinador interino. Vai pegar o Cruzeiro, que está em formação, é verdade, mas é um time bom. Né? Se bobear, perde aqui, perde lá, né? E perdeu o Michel Bastos. Vai saber por quanto tempo. Né? Porque vai ter o jogo da volta semana que vem. Que vai ser lá em Minas Gerais. Pelo menos uns 10 dias. É pouco provável que também jogue o jogo de Belo Horizonte, tendo como parâmetro o Guerreiro. Claro. O cara fica debilitado, a recuperação demora. O Guerreiro, inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer a informação, o Guerreiro, que está lá em Assunção, não está confirmado os 90 minutos, porque houve uma perda de massa muscular. Você não viu o Erle domingo passado, na decisão contra apagou no segundo tempo. Chegou uma hora que ele apagou. Deu um treco aqui do lado, que ele, enquanto não saiu de máquina, não sossegou. Aí chegou no vestiário, passou, mas é que debilita o cara, né? Força alguns órgãos do corpo demais. E o jogador não aguenta. Bom, ontem a Federação Paulista de Futebol premiou os melhores jogadores do estadual. Palmeiras e Santos, vice e campeão, estiveram em maior número na premiação. Adriano Dolfi acompanhou. Na festa que premiou os melhores do Paulistão 2015, conversamos com o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que fez um balanço da participação do clube no torneio e já projetou a participação no Campeonato Brasileiro deste ano.
É uma cultura no Brasil que o segundo colocado é o primeiro dos derrotados. Então, sempre que o Palmeiras não estiver em primeiro, eu não vou estar plenamente satisfeito. Só que a gente tem que ter cabeça no lugar e saber olhar a metade do copo cheio e não a metade do copo vazio. Nós montamos um time novo, 20 jogadores, e já no primeiro campeonato conseguimos chegar à final, o campeonato mais difícil do Brasil, dos regionais. Então a gente tem que saber avaliar tudo que de positivo aconteceu e dar sequência nesse trabalho, que com certeza absoluta o Palmeiras será muito forte no Campeonato Brasileiro também. O grupo está fechado ou para o brasileiro pode chegar mais gente? Como eu falei anteriormente, não existe grupo fechado nem para entrar nem para sair. Agora o que importa é o Palmeiras ter sempre um time competitivo e entrar em todas as competições, não como coadjuvante, mas como um dos candidatos ao título. Tem alguma novidade em relação ao Valdívia, presidente? Nenhuma novidade, as conversas continuam acontecendo entre o seu procurador e o Palmeiras. No lado santista, é claro, todos comentando a festa do atual campeão paulista. Robinho e Lucas Lima falaram sobre a permanência no clube, já visando também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Olha, essa é a minha vontade, né? Claro que sempre tem sondagens, mas sempre deixei bem claro que eu quero permanecer no Santos, não só assim nesse ano, mas enfim, no decorrer da minha carreira. Espero que isso possa acontecer. Pelo teu protagonismo, pelo teu desempenho, normal agora os clubes aparecerem interessados no teu futebol, Lucas? Fico feliz de estar aparecendo, é um fruto do meu trabalho, é um reconhecimento para mim. Quero sair do Santos sendo uma coisa muito boa para o Santos e meu objetivo primeiro é sair para a Europa. Então é focar no Santos esse ano, tem ainda mais 2 anos de contrato. Estou muito tranquilo de fazer um ano muito importante, estar chegando na seleção, que é meu principal objetivo. Por tudo que foi falado do Santos no início do campeonato, pela expectativa ruim da crítica em relação ao desempenho, foi um título diferente, especial? Quando a gente começa desacreditado, né? Eu particularmente já joguei no Santos a outros campeonatos, já disputei e sempre foi assim, quando a gente começa desacreditado a gente consegue ressurgir, e esse também não foi diferente. Acho que no começo muita gente não acreditava, né, externamente, mas a gente sempre acreditou no elenco, no grupo e graças a Deus a gente foi campeão. Olha, eu acho que poderia ter sido melhor ainda. Sério? Que mais? Campeão e artilheiro? Mais gols. Mais gols? Claro, acho que eu sou um cara que avalio todos os pontos. Eu acho que tive muitas oportunidades de ter aumentado essa cifra, esse número de gols, mas obviamente muito satisfeito e feliz individualmente pelos prêmios, por ter sido artilheiro e por ter fazido valer a minha palavra na minha apresentação de que eu estava vindo para o Santos para disputar títulos, disputar a artilharia do campeonato e também ressaltar que sem a ajuda dos meus companheiros isso não seria possível. Então, coletivamente, acho que é uma boa base, é um parâmetro do Campeonato Brasileiro. Temos que seguir na pegada, não podemos deixar a peteca cair e a cobrança continua sendo a mesma. Hoje é a comemoração e a partir de amanhã foco no próximo jogo e vamos lá. Meu querido Garrafa, Diga. Você veja que legal essa festa do campeonato, merecidíssima. O Santos foi o legítimo campeão. O Paulo Nobre, no fundo, também não deixa de ter razão. O Palmeiras estava aos cacos, né? Contratou 21 jogadores, chegou em vice, em segundo lugar. Para o Paulo Nobre tem valor, sim, que ele investiu bastante nesse time. Eu acho que, do ponto de vista dele, ele tem razão de dizer que não é simplesmente o segundo lugar ou o último. Não é a mesma coisa. Para ele tem um valor simbólico legal. Ele trabalhou e mereceu comemorar também o vice. Agora, vai ser bonito assim no Raik Esparta. Obrigado, Chico. Não é você, é o Robinho, rapaz. Olha o Robinho, que elegância do Robinho, cara. Que coisa, meu. Está parecendo lá o Fly Mayweather. Aquele, o Money. Floyd Mayweather. O Floyd Mayweather, que chama de Moneyweather, né? Que tanta grana que o cara tem. Olha que elegância. Esse é o Robinho, esse menino vale ouro. Graças a Deus, Dunga acordou e convocou, porque vale sim. De repente baixa o Pelé nele lá, ele vai lá, faz uma jogada. Pelo menos ele anima a galera. Tá certo. E tá certo. É o nosso Floyd Mayweather.
UEFA Champions League, na primeira partida da semifinal entre Juventus e Real Madrid, disputada na Arena da Juve em Turim, deu Juventus 2-1 com gols de Morata e Carlito Tevez. Volta, Carlito Tevez, filho da mãe, volta! Ai, que susto! E o Carlitos Tevez e o Cristiano Ronaldo fez aí para os merengues, né? Então, foi assim. O gol que até você fazia, que foi debaixo do gol, de cabeça. Bom, amanhã tem outro jogaço. O Barcelona recebe o Bayern de Munique no Camp Nou, em partida que marca o reencontro de Pep Guardiola com os catalães. Veja como as equipes se prepararam. Barcelona e Bayern de Munique se preparam para um dos jogos mais aguardados desta edição da Liga dos Campeões da Europa. Um confronto que poderia tranquilamente ser a final da competição, mas quis o destino que as duas equipes se encontrassem na semifinal. A primeira partida vai acontecer nesta quarta-feira no Camp Nou, marcando o retorno de Pep Guardiola ao estádio onde colecionou títulos como jogador e treinador. Não sei por quantos anos vou ser treinador, mas sabia que treinando clubes grandes como o Bayern, cedo ou tarde poderia acontecer essa possibilidade. Vai acontecer agora, e se acontecer novamente será com normalidade. É normal para mim, para vocês. A primeira vez é sempre a primeira vez. Mas não estou aqui para receber homenagens. Estou aqui para fazer meu trabalho e tentar levar o Bayern de Munique à final, declarou o treinador da equipe alemã. Já o argentino Lionel Messi sabe bem dos perigos de enfrentar o ex-técnico. Acho que ele conhece muito todos nós. Ele esteve muito tempo conosco. Vivemos muitas coisas importantes e tivemos a sorte de conseguir muitos títulos. Acho que não só a mim, mas todos os jogadores que treinou, ele conhece bem. E os que não, também, porque ele é estudioso e não deixa nada de lado. Nós aqui não encaramos o jogo como derrotar Pep. Nós encaramos sim como uma semifinal contra o Bayern, uma equipe histórica, das melhores da Europa. E infelizmente só uma vai poder estar na final. Sempre disse que Pep é o número 1, não só pelo que conquistou, mas também porque é meu amigo. E sempre penso bem dos meus amigos, afirmou Luiz Henrique. O Chico me falava aqui que foi apertado o placar, né? Muito apertado o placar, mas 2-1 é um placar apertado que dá com certeza para em Madrid. Mas por ter sido apertado foi mais gostoso. Não, isso é verdade, porque deixou emoção para o próximo jogo, né? E acho que é um placar totalmente reversível, né? 1-0 para o Real em casa, no Santiago Bernabéu, dá a classificação à equipe espanhola. É reversível, mas no jogo passado, a Juventus ganhou de 1-0 e conseguiu segurar. Não, claro. Segundo jogo. Quer dizer, é um time encardido. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Sabe jogar na retranca. Mas não é diferente da retranca brasileira. É uma retranca que tem opções ofensivas, né? Então, de repente, num contra-ataque, complica. E é difícil essa Juventus tomar gol. Eu acho que o Real Madrid foi desclassificado hoje. Eu ainda continuo com a ideia de que o Real passa. Gostaria muito, estou torcendo para a Juve, né? Até por ligações aí de nome e tal. Gosto muito do futebol lá na Itália. Gostaria de ver a Juventus na final da Champions, mas acho que o Real está muito vivo. No jogo de amanhã, Barcelona e Bayern, eu entendo que o Barcelona é o favorito para ficar com a vaga, apesar do Bayern ter uma equipe fantástica, está num bom momento, é briga de cachorro grande, mas não dá para desprezar uma equipe que tem Neymar, que tem Messi, apesar de tudo de bom que tem o Bayern, eu aposto no Barcelona. E, para mim, sairia a final Real e Barcelona, mas, repito, está tudo aberto, é briga de cachorro grande. O patinho feio, teoricamente, venceu hoje, que é a Juventus. Que é a Juventus. Né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Agora, a chance do Barcelona ganhar do Bayern é fazer amanhã uma goleada em cima do Bayern. Eu sei, o Bayern vai ser goleado. Não perdeu de 3-1 para o time francês e não ganhou depois? Quer dizer, não, foi para o Porto, né? O Porto. Então, perdeu o Porto 3-1. Por que não pode perder de 5 para o Barcelona? Pode, Agora, tem que fazer o resultado em casa. Se você deixar para fazer na Alemanha eles viram os bichos, meu. Eu não sei o que acontece. Eu nunca vi um time jogar tão bem no lugar quanto esse Bayern de Munique. Vai jogar naquele estádio que parece um pneu, que foi a Copa lá de 2008, né? 2006, onde foi, um negócio fantástico. Eles viram monstros lá dentro. É um time imbatível dentro de casa. Então tem que fazer um resultado bom. Se o Barcelona puder golear, goleia. Tomara que saia uma goleada, porque aí vai mais sossegado, porque lá, se chegar lá, eles goleiam também.
Então vamos ver se o Barcelona faz um 5 e lá toma de 4. Vem cá, quero mandar agora um beijo do tamanho do planeta Terra para o Felipe, que nasceu no dia 3 de maio. Deixa eu explicar para você. O Felipe é filho da Ana Paula. Ana Paula é minha amiga desde o jardim de infância, ou seja, desde os 4 anos de idade a gente estudou junto no colégio, o tempo todo. E agora a Ana Paula foi mamãe. Ana Paula, parabéns para você. Muita saúde para o Felipe, parabéns para o Celso. Que essa família seja muito abençoada e que os anjos estejam sempre ao redor do seu filho, dando muita, muita, muita felicidade para todos vocês. Um beijo, minha amiga. Tamo junto, viu? Eu também quero mandar um beijão para Ana Paula, grande Ana Paula, e um beijão do Felipe, o mais novo integrante da Gaviões da Fiel, né? Dessa torcida maravilhosa do Corinthians. O bando de loucos te aguarda, Felipe. Vou mandar uma camisa do Corinthians pequenininha para enfiar nesse moleque, para ele começar certo desde cedo. Tá certo, um beijão aí pro Felipe e pra Ana Paula também. E um abraço pro Vinícius Buganza, lá em Londrina, no Paraná, acompanhando pela internet o nosso Gazeta Esportiva. Ó, já que tá mandando abraço, quero mandar um abraço para um palmeirense, que eu respeito demais. Ô, louco! Que é meu querido Laércio Benco. Laércio Benco, coitado, sofreu feito um camelo, vereador Laércio Benco. Sofreu, mas sofreu. E você vai falar com ele, as lágrimas enchem aqueles olhos dele, né? Enche de lágrimas. Era para ser campeão. Eu falei, era, tal. Quer processar o juiz do último jogo, do primeiro jogo. Eu falei, calma, Lécio, calma, agora já foi. Grande Lécio Benco, um abração. Ó, o Bruninho vai brincar muito com você, viu, Felipe? Beijo. 2 partidas movimentam a rodada desta terça-feira pela Libertadores. Olha a arte aqui, ó. O Estudiantes da Argentina e o Santa Fé da Colômbia fazem às 8h45 no estádio Ciudad de la Plata o primeiro confronto das oitavas de final. Às 11 horas em Monterrey, no México, Tigres enfrenta o Universitário Sucre pelo jogo de volta. No primeiro confronto, a equipe mexicana venceu os bolivianos por 2-1. Agora é hora de falar do Corinthians, que já está em Assunção para enfrentar o Guarani do Paraguai amanhã no estádio Defensores del Chaco. Daqui a pouquinho a equipe faz o tradicional reconhecimento do gramado. Você vai conferir agora como foi o último treino do Timão antes do embarque para a capital paraguaia. A reportagem do Fernando Gavini. Foram 2 longas semanas sem nenhuma partida sequer. Depois da eliminação nos pênaltis para o Palmeiras do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira em Assunção, contra o Guarani do Paraguai no primeiro jogo do duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Serviu agora para desacelerar algumas coisas, né? Dessa sequência toda de jogos. Eu acho que ninguém jogou no Brasil mais do que nós. Por um lado é bom, mas precisava dar uma... Agora, a recuperada de alguns, no caso do Elias e do Renato, foram 2 específicos que eles ficaram trabalhando em alguns momentos e vindo para campo. O maior ganho do período sem jogar, no entanto, foi a recuperação de Guerreiro. O atacante ficou afastado dos treinos depois de ser diagnosticado com dengue. Ainda não recuperou todos os 3 quilos que perdeu com a doença, mas está pronto para o jogo. É normal nessa retomada, né? Mas uma condição já muito boa, com níveis de força, isso eu posso te afirmar, em condições de enfrentar, se não a partida toda, uma grande parte dela. A certeza de Tite vem da resposta dada por Guerreiro nos treinos realizados no fim de semana. No sábado, de enfrentar Iago e Edu Dracena, no time que não inicia, é difícil. O nível de enfrentamento dos trabalhos nossos no sábado e no domingo foram altíssimos. E eu estou para dizer que no domingo ele teve a intensidade parecida com a do jogo. A novidade na volta de Guerreiro é que ele terá Luciano como companheiro de ataque. O jogador foi o escolhido por Tite, que não poderá contar com Emerson e Mendonça, que foram expulsos contra o São Paulo. O Luciano, o bom momento que ele vive nos treinamentos também, é um jogador agressivo, um jogador gol, né? Um jogador que tem essa característica. Com Luciano, mas principalmente com Guerreiro, o Corinthians busca reencontrar o seu melhor futebol. A última partida do peruano aconteceu há exatamente um mês. O empate de 1-1 contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Coincidência ou não, nos 5 jogos sem o camisa 9, o Timão só venceu uma vez. Foi eliminado do Campeonato Paulista e sofreu a primeira e única derrota na temporada. Nos últimos jogos a gente vinha oscilando dentro do próprio jogo. Essa é a expectativa do treinador, não é fazer um jogo extraordinário. Não fez um mau jogo no último jogo e faz parte de uma campanha toda de uma equipe e retomar um padrão normal dela.
Nisso está inserido o Guerreiro. Bom, meu caro Garrafa, Diga. Esse jogo para o Corinthians, ao meu ver, me parece ser um jogo tranquilo. Não é um jogo muito onde o Corinthians vai ser muito exigido. Motivo, o adversário é fraco. Vai dormindo nesse barulho. Não, eu estava vendo hoje. Vai dormindo. Até vou contar onde eu li. O Globo.com já mandou os caras para lá. E o cara estava analisando. É um time de garotos, um time formado, uma garotada, que não pode jogar no estádio deles, tem que jogar no Defensor del Chaco por causa do regulamento, né? Que quartas de final você tem que... as oitavas de final você tem que... Não, quartas, né? São quartas. Oitavas. Você tem que jogar num estádio de capacidade de 30 mil pessoas no mínimo, né? 40 mil. Então eles tiveram que jogar no Defensor del Chaco. A torcida deles é uma torcida razoável. Enfim, o adversário é muito inferior ao time do Corinthians. É muito inferior. Eu acho que o Corinthians, se jogar vamos dizer assim, com seriedade, se não der moleza pro azar, não ficar tocando bolinha e for objetivo, já resolve a classificação lá. Pelo que eu pude ler a respeito. Eu confundi esse Guarani com o Taquari, que uma vez foi adversário do Palmeiras em 2004, pela Libertadores. Esse Taquari era ridículo. O Palmeiras ganhou aqui de 2-0, empatou 2-2 lá, com o Estevão Soares, né? E foi para a Libertadores. Então, eu estava confundindo o Taquari com o Guarani. Mas aí eu vi que é outro time. É um time melhor que o Taquari e está até que bem classificado lá. Tem um ataque que fez 100 gols, mas o time é muito novo. É um time muito novo e passa por dificuldades econômicas. E mais um detalhe. Tem também surto de dengue lá em Assunção, tá? Então é bom que os caras levem bastante repelente, desinfetante, como é que chama? Flit, na minha época era flit, agora é aerosol, né? Aerosol. Então espirra lá um repelex. Enterrou agora, Flit. A bomba de flit. Minha mãe falava assim, Chiquinho, fala mãe, pega a bomba de flit que tá cheia de mosquito aqui, pô. Aí eu ia lá, pegava a bomba de flit, carregava para ela, né? E fechava e... Vê se tinha dengue naquele tempo que tinha flit. Não tinha dengue naquele tempo. Nem sabia o que era dengue. Podia ter malária, podia ter outra coisa. Dengue não. Meu Deus! Bom, isto colocado é o seguinte, Chico. É claro que o Corinthians tem um elenco superior ao do Guarani do Paraguai. É óbvio que tem. É óbvio que o Corinthians é o favorito para o duelo. Mas é jogo mata-mata. É um time paraguaio. Jogar no Defensores del Chaco não é tarefa das mais simples. Tem um atacante lá de quase 2 metros, um tal de Santander. O cara é bom de bola. O Corinthians tem que se cuidar. Tem que fazer dentro de campo prevalecer o seu favoritismo. E sem salário na conta é fogo, hein? Mas vai dar Corinthians. Voltamos a falar do duelo brasileiro na Libertadores entre São Paulo e Cruzeiro, amanhã às 10 horas no Morumbi, jogão. O repórter Adriano Dolfo foi conferir o desembarque da equipe mineira na capital paulista. Confira. A equipe mineira já está na cidade de São Paulo. O técnico Marcelo Oliveira tem uma dúvida para o confronto desta quarta-feira contra o São Paulo. Se inicia a partida com Leandro Damião, ainda em recuperação de uma lesão muscular, ou Henrique, jogador que estava no Palmeiras na última temporada. Olha, a gente vai saber agora, né, no treinamento aí pela tarde. Ainda não sei. Vamos ver o que o Marcelo vai optar aí e aguardar, mas quem ele optar vai estar pronto para fazer uma grande partida. O adversário, aliás, é um velho conhecido do time mineiro em edições da Copa Libertadores. Conversamos com o volante Henrique e o goleiro Fábio sobre o confronto desta quarta-feira. Já sabemos que nós vamos enfrentar aí um estádio cheio, uma equipe de bastante qualidade, mas a equipe do Cruzeiro está preparada, né, para a diversidade, para esse momento dentro da competição, onde são 2 jogos decisivos. E daqui para frente, para quem quer conquistar, vai ter que sobressair sobre essas dificuldades e, se Deus quiser, a equipe do Cruzeiro vai mostrar isso dentro de campo. Sabemos da responsabilidade que é essa primeira partida, a ansiedade, várias coisas em jogo, mas a gente está preparado para fazer um bom jogo, vamos
sabemos da dificuldade que é enfrentar o São Paulo aqui em São Paulo, mas vamos trabalhando bem a semana para chegar amanhã e fazer um bom jogo. E as duas equipes descansadas, né, não atuaram pelo campeonato regional. O fator físico, de repente, pode fazer a diferença na partida? Olha, claro que você tendo um período maior para trabalhar, claro que você acaba trabalhando várias coisas que você necessita, mas as duas equipes, mesmo se tivesse jogado domingo, ia chegar inteiro para quarta-feira, porque sabendo que é uma decisão, um jogo importante, a gente vai com tudo fazer o melhor. E voltamos a falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no CT da Barra Funda, acompanhando a preparação do São Paulo. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Clima tenso aí com o mosquito da dengue rondando o CT. Mas os mosquitos hoje não estão por aqui, não. O clima está mais fresquinho, mais frio, então os mosquitos vão embora, né, quando a temperatura cai. Bom, para quem ligou a televisão agora, Michel Bastos foi mordido, picado pela dengue, está fora do jogo de amanhã no Morumbi, casa cheia, estádio lotado, São Paulo e Cruzeiro, jogo de ida de oitavas de final da Libertadores da América, começando às 10 da noite desta quarta-feira. Alexandre Pato conversou conosco na sala de imprensa do CT e falou justamente sobre esse assunto. A dengue tem sido o principal adversário de Corinthians e São Paulo? Primeiro, boa tarde a todos. Sim, eu acho que esse fator tem influenciado não só no nosso time, mas nos outros também. Mas vejo que para esse jogo, com esse caso, a gente pode perder um grande jogador, que é o Michel Bastos, por causa da dengue, mas nós vamos apostar no elenco, porque o Michel é um jogador fundamental, mas quem vai entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Tenho certeza que o Centurião vai fazer um grande jogo e pode ser a noite do Centurião. Perdendo o Michel Bastos, que era para muita gente o melhor jogador do time, aumenta a responsabilidade de vocês? Eu acho que sim, é um jogador fundamental no São Paulo nesse momento. É um cara que ele tem o chute fora da área, tem o cruzamento, ele se posiciona bem dentro de campo, mas também tem a falta do Luiz Fabiano, tem a falta do Dória, tem a falta do Hudson, que vem num grande momento também. Acho que o elenco, posso falar por mim também, eu vinha jogando, enquanto o Corinthians eu não joguei e jogou o Luiz Fabiano, mostrou um bom futebol, conseguimos a vitória. Então, acho que o elenco nesse momento tem, a cada posição tem um jogador que vem fazendo bem o seu setor, e acho que amanhã não vai ser igual, não vai ser diferente dos outros jogos. Acho que o elenco, o grupo vai ser fundamental para o jogo de amanhã. Tá aí o Pato confirmando as ausências do São Paulo, Dória, Hudson e Luiz Fabiano suspensos, além do Michel Bastos com dengue, talvez volte no jogo da outra quarta-feira contra o Cruzeiro, partida da volta no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time do São Paulo, que treinou hoje aqui no CT sob o comando do técnico Milton Cruz, mostrou a seguinte formação com Rogério Ceni no gol, o Bruno na lateral direita, Lucão na vaga do Dória, junto com o Tolói na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. No meio de campo, na marcação, tem Denilson, Souza, o Wesley, que não pôde participar da primeira fase da Libertadores, entrando no time, o Ganso na articulação das jogadas, na frente o Centurion, junto com Alexandre Pato. Michele. Tá certo, Alexandre Silvestre, bom descanso para você. E aí, esse time, Garrafa, você bota fé, Chico Lang? Vocês têm algum palpite? Chico Lang não está aqui amanhã, né? Não, amanhã não. Amanhã é dia de Flávio. Então, dê seu palpite para esse jogo também, né? Eu acho que o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro ganha. E vou dizer uma coisa para vocês. Ganha, se bobear, faz o resultado. Sabe o que acontece, Mi? A falta do Michel Bastos é grande. A articulação do ataque, a bola passa pelos pés do Michel Bastos, passa pelos pés do Ganso também. Mas o Ganso é de lua. Você nunca sabe quando é que ele vai estar ligado no jogo, quando ele não vai estar. De repente, amanhã ele resolve. Mas pode ser que não esteja no dia dele, esteja desligado. E nisso ele lembra um pouco o Alex, né?
que encerrou a carreira, que era muito melhor do que ele, mas era meio assim, porque parecia o Alex Sotandi. Quando estava ligado, acabava com o jogo. Quando estava desligado, não jogava nada. O São Paulo ele perdeu quase que meio time, Chico, né? Em relação ao jogo contra o Corinthians. Não, o Hudson, Dória, Lucão no lugar do Dória, o Hudson, Dória, Luiz Fabiano e o Michel Bastos, que a gente falou lá atrás. É jogo complicado para o São Paulo, tem que fazer o jogo aqui, porque a decisão vai acontecer lá em BH. Tem sérios problemas o São Paulo aí para a partida de amanhã, mas vamos ver o que vai acontecer, né? O outro confronto brasileiro das oitavas de final da Libertadores também acontece nesta quarta e deve pegar fogo, hein? Será um duelo de campeões estaduais. Roda! Uma das partidas das oitavas de final da Libertadores marca o confronto entre o campeão gaúcho e o vencedor do estadual de Minas Gerais. O duelo entre o Internacional e o Atlético Mineiro começa amanhã, às 10 horas da noite, no Estádio Independência. E tem o jogo de volta marcado para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio. A gente sabe das dificuldades, né? Acho que vai ser um grande jogo. Sabemos que é muito difícil jogar lá, ganhar lá, né? Mas a gente vai com o intuito de fazer uma grande partida. Acho que um empate é um bom resultado. A gente sabe que se a gente fazer um gol fora é um benefício para nós. Dá para se esperar um grande jogo, né? Como sempre foi, né? Nesses últimos anos aí, é um clássico nacional. Né? E com certeza será um grande jogo e a gente espera fazer uma excelente partida para vencer em casa, fazer o nosso dever de casa, né? Conseguir os 3 pontos para que a gente possa aí decidir na casa do adversário na próxima quarta-feira. Os colorados lamentam as baixas de Nilmar e Jefferson para o primeiro confronto. O atacante sofre com dores musculares, enquanto o lateral está com uma entorse no joelho. O Palmeiras tem que deixar o vice-campeonato do Paulistão para trás e pensar agora na longa jornada que é o Brasileirão, na interminável jornada. O repórter Felipe Esboril acompanhou a reapresentação do elenco alviverde na tarde de hoje. A dor de cabeça pela derrota nos pênaltis e a perda do Paulistão para o Santos já começa a dar sinais de melhora. A equipe do Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira na Academia de Futebol em busca de esquecer o que aconteceu. Acabou, o Paulista já passou, ficamos tristes, é óbvio, né? Porque a gente queria o título, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente sabe também do que foi feito, né? Do trabalho que foi montado há pouco tempo, do que somos capazes ainda de fazer até o final do ano. Então tem que esquecer mesmo e bola para frente aí, pensar nas 2 competições que temos. E quem pode sentir as consequências da última final é o atacante Dudu. Após a expulsão, o atacante Dudu xingou e também agrediu o árbitro da partida, Guilherme Sereta de Lima. O juiz relatou na súmula, o que pode fazer com que Dudu seja julgado e punido com até 180 dias de suspensão. É momento do jogo, né? Poderia acontecer comigo, com ele, até com os mais experientes, porque é momento ali. Foi no lance. Eu achei até que foi um pouco exagerado, porque eu não vi agressão de verdade mesmo. Foi só empurro que é normal, sempre acontece em todos os jogos, ainda mais dentro da área, pela disputa de bola. Enquanto o time vai se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, nos bastidores a diretoria corre para renovar com o meio-campo Valdívia. A gente torce, não só o Oswaldo, mas todo o elenco, né, pela importância do Valdívia que ele tem. Já falei isso uma vez, é um cara líder que tem uma importância enorme, de uma qualidade indiscutível, então a gente torce bastante para que ele fique. Olha, não é o primeiro palmeirense que me para na rua para perguntar por que o Cleiton Xavier não bateu aquele pênalti no primeiro jogo da decisão contra o Santos. Deixaram o tal do Dudu bater. Eu não sei, cara, não sei. Eu só vou dizer isso, porque eu não aguento mais responder. Eu nunca vi o Cleiton Xavier perder um gol de pênalti na maldita da carreira dele, a bendita carreira, com a carreira de sucesso. Né? Nunca vi. Agora, por que deixaram o Dudu bater, eu não sei, cara. Enfim, isso já foi, o Palmeiras tem que seguir adiante, o trabalho está sendo bem realizado, tem um brasileiro, uma Copa do Brasil aí, o importante é que o Palmeiras voltou a disputar títulos e não como estava o ano passado, aí, disputando rebaixamento, porque aí é triste e a história do Palmeiras não permite esse tipo de situação, Chico. Verdade, Garrafa, vida que segue, né? Bom, o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, você aprova os convocados da Seleção Brasileira para a Copa América? Não, 51% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui, amanhã 10h30 tem Super Esporte e às 6 da tarde tem o Gazeta Esportiva e eu espero por você. E eu volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. E um beijo para Luciana Coppola, a belíssima Luciana Coppola. Tchau.